Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que mudou totalmente a minha vida, mudou a minha forma de viver, mudou como eu penso e como eu ajo hoje na minha vida. Nosso cérebro, a nossa mente, ele age conforme a identidade que nós assumimos ainda quando pequeno. Se você foi criado num lar como fracassado, que nada daria certo na sua vida, não adianta você hoje querer abundância se você não mudar o que realmente existe dentro de você. E quando a gente começa a estudar sobre a nossa expansão de consciência, sobre mudar o que a gente pensa para conseguir coisas maravilhosas na nossa vida, surge muito essa dúvida de estar fazendo certo, como é todo o processo, como a gente consegue alcançar os resultados. E através da minha expansão de consciência, do meu estudo, as chaves foram virando aos poucos, porque você começa a estudar ciência sobre a mentalidade, mas muitas das vezes você tem tanto bloqueio, a sua mente é tão limitada que a gente não consegue realmente nem entender o que as pessoas falam. Pelo menos eu tive muito esse problema, né, no meu decorrer do meu estudo de mentalidade, do meu estudo de crenças limitantes. E o que eu tenho para te dizer é que não desista. Não desista, porque pode ser lento o processo, pode ser duradouro, pode ser que você não veja resultados assim muito específicos, mas o que eu tenho a te dizer, para você não desistir. Eu já tenho mais ou menos uns 6 anos que eu estudo todo o meu processo. No início eu tive muita vontade de desistir, eu acreditava que não funcionava, porque quando a gente começa a estudar, a gente visa muito o lado material, o lado de ter uma casa, de comprar um carro, de expandir realmente o nosso lado financeiro. E o que eu percebi em todo o meu processo é que primeiro você precisa mudar por dentro. Mudar verdadeiramente, não é você fingir que mudou, não é você acreditar que mudou e ficar 10 minutos quando você acorda escrevendo no caderno da gratidão, agradecendo e pensar que as coisas vão acontecer para você como eu achava isso, né? E depois no restante do dia, a minha mente era a mesma. A minha mente focava aqueles 10 minutos em agradecer, mas no restante do dia a minha mente era julgadora, a minha mente era escassa porque eu tinha medo de faltar o dinheiro, a minha mente era limitada e eu não tinha mudado nada. E eu não entendia o porquê as coisas não aconteciam para mim. O que eu estou fazendo de errado? O porquê que a minha vida não muda? Depois de um tempo, através das técnicas, através de estar vibrando na gratidão, eu comecei a ver melhoras. Eu consegui comprar casa, eu consegui comprar carro, uma vida muito mais próspera, mas mesmo assim ainda com muita limitação. Foi aí que estudando, porque eu falo para vocês, não desista, pode levar 5, 6, 7, 10 anos, mas a sua vida, ela vai ganhar uma felicidade, uma alegria, uma expansão tão grande e os resultados, eles vão aparecer na hora que você estiver mudado por dentro. E só vai aparecer quando você mudar por dentro. Não é você fingir que mudou, é quando você mudar. E para mim, essa foi a grande sacada que eu tive, a grande virada de chave, foi quando eu comecei a vigiar a minha mente. Eu comecei a ficar consciente na maior parte do dia, né? Como eu conseguia, como eu me adaptava. E eu sempre, quando vinha alguma palavra, na minha mente, tipo, eu não vou conseguir. Não, Cláudia, você vai conseguir. Eu vigiava a minha mente. Quando vinha já alguma coisa de julgamento, eu não posso julgar.
Eu não posso, eu vigiava a minha mente continuamente. É um trabalho muito cansativo, né? Porque você tem que vigiar a sua mentalidade, o que você tem dentro de você, os bloqueios, as crenças, o que você pensa. Imagina você pensar 30, 40 anos a mesma coisa e depois chegar num dia que aquele pensamento, quando você entende que nós somos o que nós pensamos, o que temos dentro de nós, o que nós pensamos na maior parte do nosso dia. Então, o que acontece hoje em dia? Que a maior parte das pessoas, elas vivem no piloto automático. O que é piloto automático? Acorda, vai para o trabalho, toma banho, faz o café, bebe sempre o café na mesma xícara, tem sempre as mesmas atitudes, os mesmos hábitos. Você já não faz aquilo com nenhum tipo de esforço, porque aquilo já está programado no seu subconsciente. Esse é um programa que você faz há 30, há 20, há 40 anos e que você faz todos os dias, que o seu corpo ele faz melhor do que você. E quando você entende que para você mudar, você precisa mudar aqui, porque quando a sua mente começar a falar, olha, agora é a hora do café, agora é a hora, você está consciente de tudo que a sua mente fizer. A sua consciência precisa estar o tempo todo alerta para que você consiga programar novos softwares dentro de você. Hoje, né, eu fico muito atenta ao que eu penso. Então, quando vem aquele pensamento, tipo, gente, olha fulaninha, não, eu não posso. A minha mente tem que pensar sobre abundância, sobre gratidão, sobre levar o bem, o amor, a felicidade. Então, primeiro, eu tinha uma mente que vivia no automático, que fazia tudo no automático, que eu não conseguia nem saber o que era mente, o que era corpo, o que era nada, porque para mim era tão normal acordar, ter todas as ações já eram no automático, eu nem tinha esse conhecimento. Então, quando você começa a expandir a sua consciência, você começa a entender que se você não muda esses pensamentos internos, aqui os diálogos internos, pensamentos, e esse duro com você, você precisa falar, não, mente, eu não quero pensar isso. Quem comanda você agora sou eu. Eu quero que você pense em abundância. Então, quando vem um pensamento de julgamento, de falar do outro, de problemas, eu fico, não, mente, nós somos abundantes, nós somos prósperos, nós somos felizes. Um tempo atrás, né, aconteceram várias coisas ao mesmo tempo e uma dessas coisas foi meu marido tinha ido ao supermercado e ele me liga, Cláudia, meu carro não pega, agora o que eu faço? Não sei o que, vem me buscar. E se fosse algum tempo atrás, eu estaria reclamando, eu estaria triste, o diálogo interno falaria, você não fala que você é próspera, você não fala que é abundante, e olha o que está acontecendo com a sua vida, olha o que está acontecendo com o carro enguiçado, com não sei o que. E eu olhei para dentro de mim e falei, gratidão, Deus. Gratidão porque aconteceu isso, porque isso pode ter sido um livramento, pode ter sido qualquer coisa, e eu te agradeço, porque o carro parou de funcionar no supermercado, poderia ter parado na rua, poderia estar no estacionamento, está seguro, e agora a gente vai resolver o problema. Gratidão, Deus. Então, essa é a mudança de mentalidade, mas você precisa controlar o que você pensa, o que você sente, e isso precisa ser uma coisa no início de você controlar 24 horas. É uma coisa muito trabalhosa, mas você consegue. E você só muda a sua vida quando você entende isso, que esse é o primeiro passo. Você precisa mudar quem você é por dentro, o que você pensa, o sentimento, você precisa mudar. Nada na sua vida irá mudar se você não mudar isso primeiro. Nada. Porque quando você procura mudança através do mundo externo, a sua vida não mudou. As técnicas de reprogramação mental, eu sou muito a favor da técnica que muda quem eu sou. Preciso ter hábitos de acordar, de agradecer, de acordar
e visualizar o que eu quero para aquele dia, quais são as coisas boas. E eu também entendi uma coisa muito legal sobre o quadro da visualização. Antes eu não acreditava muito no mural dos sonhos, né? Comecei a expandir a minha mentalidade, eu percebi o quanto o quadro de visualizações era fundamental. Por quê? Porque a nossa mente, a mente subconsciente, ela entende através de visuais, né, de imagens. Você cria a sua vida através das imagens, né, e é poderoso, você precisa ver. Então, como você vai criar um mundo abundante se você não tem as imagens para você fechar os olhos e colocar na sua mente? E quando eu fiz o quadro de visualizações, que eu também não estava nem entendendo muito, mas depois quando foi expandindo mais a minha mente, eu comecei a reparar, gente, eu fico olhando todos os dias, então eu fixo aquela imagem, e aquelas imagens automaticamente, ao invés de eu pensar no meu amigo lá do trabalho, o trabalho o tempo todo, aquela coisa que eu não quero mais viver, eu tenho que botar na minha mente imagens do que eu quero criar, porque se a minha imagem é tudo do que eu estou vivendo hoje, eu vou continuar com os mesmos resultados. Então, se eu quero expandir a minha mente, se eu quero expandir a minha consciência, eu preciso expandir as imagens mentais. E aí ficou tudo perfeito. E depois, gente, as coisas começaram a acontecer para mim. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você, que não teve nada aqui de ensaiado, eu fiz com com o meu coração, é que você precisa mudar a sua mente. E quando a gente fala mudar a sua mente, quais são os pensamentos internos que você tem todos os dias? Que você vai acordar, que você vai tomar café, que você vai falar com aquele amigo do trabalho, sobre o caminho do trabalho. Não, se você quer uma vida próspera, começa a treinar a sua mente a ter já aquela vida próspera, a criar imagens mentais com a vida próspera. E eu sempre, quando vinha alguma imagem, alguma coisa do que eu não quero, eu lembro do meu quadro dos sonhos, eu lembro da minha vida que eu quero, eu já me imagino andando no meu outro carro, e essa sensação, quando você entende que se você não mudar quem você é por dentro, a sua vida nunca mudará. Mude internamente, acredite no seu potencial, acredite em você. Você é um ser de tanto potencial, de tanta energia, de tanto poder. Deus te fez a imagem e semelhança dele. E ele falou que a sua boca tem poder de vida e de morte. O que você está esperando para acreditar nesse poder que existe dentro de você? Gratidão infinita, e eu espero que essa mensagem espalhe e chegue na maior parte de pessoas, que os corações sejam movidos por essa força maior, que Deus, ele já nos deu tudo, basta ativarmos esse poder, a nossa mentalidade, porque a nossa mente, ela tem poder de criar a nossa realidade. Acredite em você. Se você quer um novo trabalho, se visualize nesse trabalho, vibre e acredite com toda a sua força. Se você quer ser curado, se veja saudável, não fale mais de doença, não fale mais da sua doença, fale que você é saudável e que você já está feliz pela sua cura. Coloque a imagem mental sua perfeita dentro de você e você pode acreditar que a hora que você acreditar, as coisas mudarão completamente, independente de qual seja a sua enfermidade. Que essa mensagem chegue ao seu coração, porque foi do meu profundo coração. Gratidão, do fundo do meu coração. E vamos criar a nossa realidade. Gratidão, e a gente se vê no próximo vídeo.